Bem-vindos ao PG em Ação Especial Diálogos. Hoje os procuradores Adriano Aparecido Arias de Lima e Luísa Yara Borges Daniel nos apresentam a importância da conciliação e mediação no trabalho da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Olá a todos. Nós estamos aqui hoje para falar sobre solução pacífica dos conflitos. Eu sou Luísa Yara, esse é meu colega Adriano Arias. Tudo bom, Adriano? Tudo ótimo. Então, nós vamos começar agora falando sobre a conciliação. A conciliação é um método de solução pacífica dos conflitos, onde as próprias partes conversam entre si, dialogam entre si e buscam a melhor solução para aquele conflito com a ajuda de um facilitador, que é o chamado conciliador. Esse conciliador, ele também tem a função de apresentar propostas para essa solução do conflito, facilitando o diálogo entre as partes, para que elas possam ajudar a construir essa solução e se sentirem legítimas nesse processo. Nós também temos a mediação. A mediação também é uma forma de solução pacífica dos conflitos, onde nós temos também um facilitador que é chamado de mediador. Esse mediador, ele atua facilitando o diálogo entre as partes, fazendo com que elas entendam qual o real interesse da outra parte, qual a real necessidade da outra parte, e juntas, em conjunto, elas conseguem buscar a melhor solução para aquele conflito. Uma distinção que a gente também pode fazer entre esses dois métodos é que o mediador, nesse caso, ele não influencia as partes trazendo uma solução. Ele só facilita esse diálogo. E outro ponto que nós podemos destacar também é que na conciliação se busca a solução daquele problema em si, buscando uma solução só para o futuro, enquanto que na mediação se busca resolver o conflito como um todo. Ele é mais focado no passado, exatamente para que as partes saiam de lá sem nenhum tipo mais de conflito. O Poder Judiciário resolveu incentivar muito esse tipo dos métodos adequados de solução de conflito, principalmente com a Resolução 125 de 2009 do CNJ, porque ele começou a perceber que o grau de litigiosidade na sociedade é muito grande. E isso foi fazendo com que se aumentassem as vias para se buscar uma pacificação social e uma justiça mais adequada. Pesquisa recente do CNJ apurou que no Brasil atualmente existem mais de 80 milhões de ações judiciais, quando a nossa população é de pouco mais de 220 milhões de habitantes. Ou seja, nós temos em ação judicial equivalente a quase metade da população do Brasil, o que torna humanamente impossível para esse judiciário prestar essa atividade jurisdicional de uma forma célere e rápida. E a celeridade e a rapidez, elas fazem parte da qualidade da prestação judicial. Então, hoje a solução pacífica de conflitos, por meio de conciliação, mediação e outros métodos também, é a melhor forma ainda para a gente resolver essas pendências do judiciário. Nós teremos aí, com a aplicação do princípio da eficiência, uma resolução célere desse conflito. E já que a mediação e a conciliação envolvem esse diálogo para se buscar um ponto comum, esse ponto comum ele vai ser vantajoso no sentido de que ambas as partes abrirão um pouco mão do seu direito, exatamente para que chegue nesse consenso. E as próprias partes passam a protagonizar os seus conflitos. Elas dão origem aos seus conflitos, que são normais a ocorrerem na vida social, mas também elas resolvem esses conflitos sem ter que recorrer a uma imposição, uma decisão impositiva do Poder Judiciário. A gente passa a ter uma comunicação mais amistosa entre as pessoas. Isso vai refletir, com certeza, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida em sociedade, com vizinhança e tudo mais. Outra vantagem também é o custo menor. Financeiramente, o processo conciliatório é menos custoso que um processo judicial. Um processo judicial, quanto mais ele se delonga, mais caro ele é. A advocacia pública ela foi eleita como um dos vetores desses métodos adequados de solução de conflito com a alteração legislativa que aconteceu em 2015. E na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, nós já estamos elevando as oportunidades em que ela é aplicada. Nós temos a questão da nossa Câmara de Solução de Conflitos, que trabalha com precatórios, que trabalha com saúde, e nós estamos inaugurando uma nova frente agora para realizar esses acordos em processos de pessoal. Nós temos várias demandas que envolvem a atualização monetária de cobranças de licenças, prêmios indenizadas na via administrativa, em que posteriormente esse servidor público ele cobra o Estado da diferença de juros e correção monetária. Nós já fizemos alguns acordos e agora nós vamos começar a elevar isso a uma questão de massa,
com o objetivo de diminuir essa judicialização e, de certa forma, também de economizar recursos públicos, uma vez que a gente vai atingir um valor menor do que aquele que tem sido cobrado nas ações. Foi atribuída às advocacias públicas nessa seara a condução desses processos de resolução adequada dos conflitos. E isso foi, creio eu, porque a advocacia pública ela tem a preparação técnico-jurídica para poder identificar esse problema, formatar esse problema de maneira jurídica e conseguir observar os contornos e os liames possíveis para que essa negociação, conciliação ou mediação ocorra nesse processo construtivo da solução. E exatamente por conta disso, né, que hoje a administração da PGE tem custeado um curso que eu e a doutora Luísa participamos, que trata desses métodos, porque não é só o conhecimento do direito que vai ajudar na edificação dessa solução do conflito, dessa solução adequada do conflito, né? Nós estamos tendo acesso a conhecimentos técnicos relacionados a comportamento humano, a como identificar essas posições, esses interesses, quais são as necessidades reais das partes, para que nós possamos chegar a uma solução justa, em que todas as partes que nela laboraram possam se sentir legitimadas, e como eu disse anteriormente, é o que concede uma maior eficácia à execução desses acordos. Eu acredito que com os métodos de solução consensual dos conflitos, a Procuradoria-Geral do Estado vai conseguir atuar no cumprimento das decisões judiciais de uma forma mais efetiva, de uma forma mais barata, né, menos onerosa ao erário público, mas também de uma forma mais efetiva, mais interessante às partes, do que a gente conseguiria, muitas vezes, por meio de uma decisão judicial, que às vezes só aplica a lei ao caso concreto, a lei seca ao caso concreto, né, e não tem muita facilidade para cumprimento. Eu acho que é uma forma da gente facilitar, sim, essa execução, esse cumprimento com celeridade, com efetividade das soluções encontradas nas conciliações. Fazendo uma análise do cenário como ele se coloca, né, levando em consideração esse excesso de judicialização que nós temos e que o Poder Judiciário hoje se encontra atravancado com vários processos e que grande parte deles, né, o maior litigante, são as pessoas jurídicas de direito público e a sua administração indireta, esse é um passo para o futuro. É uma maneira de trazer as partes sem a intervenção de nenhum terceiro o controle para essa solução desses conflitos que se põem, de maneira que essa participação legitime todo esse processo, por um lado, fazendo com que os litigantes passem a adotar essa cultura de resolver os problemas por si e também de deixar para o Poder Judiciário essa prestação do serviço público de jurisdição, casos exatamente em que, perpassando inicialmente pelos métodos adequados de solução de conflitos e não sendo exitosos, porque nem sempre eles o serão, você já vá com um litígio muito bem delineado para o Poder Judiciário, o que, de certa forma, vai ajudar, inclusive, na jurisdição. O uso dos meios consensuais de conflitos, eles podem acarretar uma aproximação da administração pública com o administrado. Na medida em que esse administrado pode trazer seus conflitos antes de ajuizar uma ação judicial, ele pode trazer esses conflitos à administração pública, propor soluções, propor melhoras na prestação de serviço público, e a administração pública, por sua vez, também vai identificar, às vezes, as suas próprias mazelas, as suas próprias dificuldades no lidar com esse administrado, no lidar com o direito aplicado a esse administrado. Acho que facilita a conversa com esse administrado e facilita muito mais ainda a prestação do serviço público, que é a obrigação do Estado. Luísa, eu agradeço a oportunidade de estar tratando desse tema e dialogando contigo sobre isso. Eu agradeço também, Adriano. Bom, esse foi o programa Diálogo sobre Mediação e Conciliação. Para assistir esse e outros programas, aponte o seu celular para o QR Code na tela. Este programa é uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!